Portanto, duas bem-vindas a todos a esta sessão de esclarecimentos. Eu sou a Aurora Mouzinho, sou elemento do staff da Intercultura IFS Portugal e sou a pessoa que é responsável por gerir as inscrições, e o processo dos estudantes que querem fazer o intercâmbio IFS. No final desta apresentação vão poder encontrar o meu nome e os meus contactos. Portanto, se depois quiserem comunicar comigo, podem ver no final o meu e-mail e o meu telemóvel e contactar diretamente comigo. Eu queria começar por vos apresentar um bocadinho sobre esta organização, quem somos. A AFS, que instituição é esta? É uma instituição muito antiga, que teve origem num corpo de voluntários, motoristas de ambulâncias, que serviram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eram jovens, na sua maioria norte-americanos, que foram destacados para a França, e durante o seu serviço asseguraram o transporte dos feridos das batalhas para os hospitais de retaguarda. Esses voluntários, depois da Primeira Guerra, criaram uma organização de bolsas de estudo, promovendo intercâmbios. Depois da Segunda Guerra Mundial, esses mesmos fundadores imaginaram a organização de uma forma mais alargada e aí esses intercâmbios que já existiam foram alargados a estudantes do ensino secundário. Hoje em dia, portanto, já passaram 100 anos desde que estes voluntários tiveram, no fundo, esta ideia. É uma organização que existe em mais de 50 países. E em Portugal já somos também antiguinhos. Vamos comemorar o aniversário dos 70 anos em 2026. Somos neste momento a organização mais antiga em Portugal que promove intercâmbios de jovens. Mas Intercultura não é só uma organização que promove intercâmbios, é uma associação de juventude e voluntariado sem fins lucrativos. Nós fazemos parte do Registro Nacional de Associativismo Jovem, somos uma organização reconhecida por várias instituições e os nossos programas são conhecidos por muitas instituições, inclusive são reconhecidos pelo Ministério da Educação. A Intercultura tem a sede em Lisboa, onde eu, Aurora Mouzinho e mais colegas meus, mais 6 colegas, trabalhamos, mas o trabalho desta organização tem uma maior abrangência. Nós somos uma associação, temos muitos associados que elegem a nossa direção, a direção toma a decisão sobre o rumo desta organização. O trabalho mais importante é feito pelos nossos voluntários, que são pessoas que estão espalhadas por todo o país. Podem ver no mapa algumas das localizações onde temos núcleos de voluntários. Há outras regiões onde temos voluntários-chave, pessoas que colaboram connosco, já participaram em programas, que estão sempre disponíveis para fazer algo com a nossa organização. E, no fundo, nós temos uma missão que é a de criar cidadãos globais ativos. Não é simplesmente fazer um intercâmbio, estar um ano no estrangeiro. Nós temos mesmo como missão fazer com que estes jovens, através da imersão numa comunidade, através da integração numa família, através do contacto com outro sistema de ensino, uma outra escola, desenvolvam as suas capacidades, saiam da sua zona de conforto e consigam compreender outros pontos de vista e terem um sentido crítico, um sentido de análise, um sentido de observação que os torne cidadãos autoconscientes, mais informados, mais responsáveis. Entre a nossa missão, uma das formas que nós temos é de promover intercâmbios. O programa mais conhecido é o programa IFS, Estudar no Estrangeiro. Temos o programa anual, que tem a duração de um ano letivo, 10 meses, e os jovens têm disponíveis para 2026, 2027, 22 países diferentes.
A AFS existe em mais de 50 países, mas para que os intercâmbios possam decorrer de uma forma bem organizada e preparada, nós temos que definir com bastante antecedência quais os países para onde podemos enviar estudantes e quantos. Da mesma maneira que nós definimos quantos jovens estrangeiros podemos acolher em Portugal. Portugal também é um destino. Podem ver que temos praticamente em todos os continentes destinos disponíveis, temos na África, América do Norte, nas Américas, na Ásia, na Europa, por acaso não temos a Oceania como destinos disponíveis, embora também exista a AFS, na Austrália e Nova Zelândia. Os jovens, quando estão a pensar fazer um intercâmbio, podem escolher os países de destino, mas não podem escolher zonas, cidades, regiões. Temos também disponível o programa trimestral, é o programa AFS Peace, é um programa que tem uma componente sobre cidadania europeia. Vão durante o primeiro período escolar, portanto, no outono, entre finais de agosto, início de setembro, e regressam todos no início de dezembro. Funciona em países da Europa, podem ver aqui que há 9 países disponíveis. No final do programa trimestral, todos os jovens, independentemente do país onde estão a realizar um intercâmbio, fazem uma semana em Bruxelas, onde vão ter atividades que são organizadas por voluntários AFS de toda a Europa, em conjunto com a EFIL. A EFIL é o conjunto de países AFS da Europa, que tem uma plataforma que defende políticas de juventude e que vão estar a organizar este campo. Como podem ver, é durante 3 meses este programa. Quem é que pode candidatar-se ao programa? Jovens com idades entre os 15 e 18 anos, porque os jovens vão ser integrados em escolas do ensino secundário. Portanto, numa forma geral, têm que ter 15 anos, no mínimo, 18 anos e meio no máximo. Estas idades variam um bocadinho consoante o país para onde querem ir. Os jovens, quando se inscrevem, estão sujeitos a uma fase de seleção. Há critérios gerais, como a idade, o desempenho escolar. No geral, quer-se que sejam bons alunos, mas pode haver alguma flexibilidade se houver um ponto fraco, dependendo do país. A motivação para participar no programa, a avaliação que é feita no campo de seleção. Esta é uma atividade obrigatória, que vai acontecer em novembro. Um teste de inglês, para quem quer fazer o programa nos Estados Unidos. Uma entrevista, que é feita a todos os candidatos e pais. Estes critérios são os critérios de avaliação para a seleção dos jovens. Depois há alguns critérios específicos, em que os outros países definem estes critérios e nós que temos, quando selecionamos os jovens, temos que ter isto em atenção. Por exemplo, jovens que já tenham 18 anos quando partem. Há países que aceitam estudantes com idade superior, até 18 anos e 6 meses, 18 anos e 8 meses, 18 anos e 9 meses. Países como a Bélgica Flandres, a Bélgica Francófona, a Finlândia, a Eslováquia. Jovens que estejam neste momento no 12º também podem participar novamente lá fora e repetir o 12º. Portanto, jovens que podem escolher, por exemplo, a Argentina. Não, a Argentina não. Os países que não aceitam estudantes com o 12º concluído são a Áustria, a Argentina, Chile, Grécia, Irlanda, Suíça, Suécia e Estados Unidos. Os outros aceitam estudantes que queiram ir repetir o 12º ano. Pois há países que têm muito pouca flexibilidade quanto a notas negativas, ou seja, jovens que queiram ir para países como a Bélgica, Estados Unidos, Noruega e Suíça não podem ter terminado os últimos 2 anos letivos com negativas finais. Este é um fator impeditivo mesmo de participarem. Esta regra tem a ver com
as escolas secundárias locais estarem disponíveis para receber alunos estrangeiros de intercâmbio. Relativamente às famílias de acolhimento, da mesma forma que os jovens em Portugal e nos outros países estão sujeitos a uma fase de seleção, as famílias de acolhimento que queiram participar também passam por essa fase de seleção. Mas, acima de tudo, eu quero frisar que as famílias também participam no intercâmbio. Portanto, as famílias de acolhimento não são só famílias de acolhimento, estão efetivamente a participar no intercâmbio. Têm curiosidade, têm expectativas, têm receios. As famílias de acolhimento não são remuneradas, acolhem voluntariamente. Todas as famílias que tenham curiosidade, interesse e vontade podem participar desde que reúnam as condições necessárias. Como é que nós avaliamos se uma família tem as condições necessárias? É realizado primeiro um preenchimento de uma ficha de inscrição, é realizada uma entrevista presencial em casa. Pedimos aos elementos da família que tenham mais de 18 anos, pais ou filhos, que submetam o registro criminal. Pedimos que a família assine um acordo que tem uma lista de regras sobre a forma como deve ser feito este intercâmbio, no fundo, um compromisso para apoiar, assegurar o bem-estar, estar disponível para apoiar o jovem. Quando uma família cumpre com estes passos e é aprovada, a família é que decide qual o jovem que querem acolher. Pode ser uma família com um modelo familiar tradicional, com pai, mãe, filhos. Podem ser famílias sem filhos, podem ser famílias monoparentais. Não existe distinção entre famílias de meios socioeconómicos diferentes. Isto significa que, se um dos vossos filhos ou se um de vós que estão a pensar em inscrever-se, forem participar neste programa, podem ficar numa família em que os pais têm uma profissão bem remunerada, em que têm uma casa espaçosa, um quarto livre, podem fazer viagens e ter alguns luxos, mas podem ficar também numa família em que tem um orçamento mais curto, em que todos têm que ajudar nas tarefas domésticas e têm que partilhar um quarto com uma irmã ou com um irmão. Portanto, não é impeditivo haver famílias de diferentes estratos sociais que queiram acolher um estudante de um estrato social diferente. Mas é importante mesmo que saibam que são as famílias de acolhimento que decidem qual o jovem que querem acolher. Isto significa que podem ficar a viver em qualquer região. E eu vou dar exemplos, porque muitas vezes as pessoas não acreditam, mas é verdade quando eu digo que, se escolherem, por exemplo, Itália, podem ficar na zona continental, mas também podem ficar nas ilhas da Sicília, da Sardenha. Se escolherem Argentina, podem ficar a viver na Patagónia. Se escolherem Dinamarca, podem ficar nas ilhas Faroé, na Groenlândia também. Se escolherem os Estados Unidos, podem ficar em qualquer estado, isso inclui o Texas, o Kansas, o Ohio, o Alasca, e eu estou a falar a sério, temos tido estudantes no Alasca, ano sim, ano não. Quem escolhe Portugal, que também é um país de acolhimento, pode ficar em qualquer distrito, nas ilhas, numa vila, numa cidade, numa quinta. Os jovens vão ter sempre a sua experiência de intercâmbio com a família, numa escola e numa comunidade. Isso é sempre garantido. Quando os jovens se inscrevem, existe um acompanhamento antes, durante e depois. Da mesma maneira que nós temos aqui a AFS em Portugal, onde temos elementos do staff
disponíveis e que tratam de toda a parte processual e acompanhamento, o mesmo acontece na AFS do outro país. Os voluntários desta organização estão também distribuídos por todo o país e ficam responsáveis por dar apoio às famílias e aos estudantes das suas regiões. Existe um contacto de emergência, que é utilizado apenas em situação de emergência, mas que está disponível. E se acontece alguma coisa, um fim de semana ou durante a noite, esse telefone deve ser utilizado lá, quando o jovem está a ter a sua experiência com a sua família de acolhimento, ou se aconteceu alguma coisa cá e os pais precisam de comunicar connosco, tem esse número de contacto. Para que haja também um melhor acompanhamento e uma melhor preparação, os jovens têm atividades. Algumas dessas atividades incluem também as famílias. Por exemplo, em Portugal, vão ter uma atividade presencial na primavera e uma outra atividade em julho. Quando estão lá, vão ter atividades logo à chegada, às vezes é logo nos próprios dias em que chegam, outras vezes é uma semana depois, mas têm outra atividade passado mais ou menos 2 meses da chegada e uma atividade antes de regressar. Estas atividades são obrigatórias para todos os participantes. Este programa tem regras, e há regras que são iguais em todos os países, como estas que estão aqui indicadas, e que são regras de ouro. A quebra destas regras pode fazer com que um estudante tenha que regressar mais cedo a Portugal. O consumo de estupefacientes, psicotrópicos, álcool e qualquer substância proibida, abandono da família de acolhimento, abandono escolar, viagens não autorizadas, pedir boleia a desconhecidos, condução de veículos motorizados, são regras extremamente importantes, e quando acontece este tipo de situações, há uma comunicação entre a AFS de lá, a AFS de cá, com os pais a serem informados de tudo, e pode ser tomada, e normalmente é tomada a decisão do regresso antecipado e os estudantes vêm mais cedo para casa. Estes jovens, durante a sua experiência, vão frequentar escolas secundárias. A AFS, para além de garantir que existe uma família de acolhimento disponível e que tem condições, tem também que garantir que existe uma vaga numa escola secundária. Portanto, essas escolas são contactadas pela AFS. Há uma parte do processo do jovem que é partilhada com a escola e essa escola decide se aceita aquele aluno consoante o seu historial académico. São normalmente escolas secundárias da zona de residência da família. Na maioria dos casos são escolas secundárias públicas, são escolas tradicionais, não são colégios para estrangeiros, não são colégios ou escolas internacionais, são escolas secundárias típicas em que a língua é dada, as aulas são dadas na língua daquele país. Portanto, se um jovem estiver a pensar fazer o programa no Japão, vai ter aulas em japonês. Se estiver a pensar na Dinamarca, vai ouvir dinamarquês. Se for para a Irlanda, vai ouvir inglês. Se escolher a Argentina, vai ter as aulas em espanhol. Um dos objetivos deste programa é justamente a aprendizagem de outra língua. Quando são países com línguas completamente novas, vão ter que usar o inglês como ajuda. No primeiro, no segundo e no terceiro mês, vão falar inglês com a família, com os professores, com os colegas. Mas é esperado que haja um esforço efetivo para aprender aquela nova língua. Muitos vão ter a iniciação da língua antes de irem, mas o facto de ouvirem a língua daquele país o tempo inteiro, à sua volta, o facto de ninguém falar português ao lado, faz com que a aprendizagem aconteça mais rapidamente. O facto de estarem realmente na escola contribui para que essa rapidez seja mesmo, que aconteça mesmo de forma muito rápida. Há jovens que têm uma grande preferência por países de língua inglesa porque querem
ficar a falar fluentemente o inglês, mas eu recomendo que pensem noutros países, porque podem praticar inglês também noutros países e aprender uma outra língua. E isso pode fazer a diferença no futuro. Em relação à escola, em relação aos estudos académicos lá fora, o programa AFS de intercâmbio não pressupõe obrigatoriamente a obtenção de equivalências. Isto porque só existe uma instituição que tem responsabilidade na atribuição e concessão de equivalências, que é o Ministério da Educação. O nosso Ministério da Educação é a única instituição que pode tomar essa decisão. Eu vou aqui passar a palavra ao meu colega Pedro Carmona, que tem muita experiência nesta área e que irá também dar-vos aqui um resumo sobre este assunto. Obrigado, Aurora. Olá a todos. Já temos aqui algumas pessoas com experiência neste processo também, do ponto de vista das famílias e dos participantes, mas de facto é um ponto importante e um ponto prévio. A obtenção de equivalências não é um objetivo do programa AFS e depende, são capítulos completamente separados e dependem, como dizia a Aurora, da lei portuguesa e do Ministério da Educação. Na prática, o que está em causa, de uma forma genérica, e isto para o programa anual, o programa trimestral tem uma realidade um bocadinho diferente. Quando se fala de equivalências, o que prevê genericamente a lei portuguesa é que para ser concedida a equivalência, que quando é concedida ao ano completo, há que preencher alguns requisitos previstos por essa lei. A começar pela inscrição no ano considerado equivalente ao que teriam cá. Portanto, vamos imaginar um estudante que queira pedir equivalência ao 12º ano, o último ano do nosso ensino secundário, terá que ser inscrito, independentemente do país de destino, terá que ser inscrito no último ano do secundário desse país. Ora, isso nem sempre é possível e não depende de todo do AFS. Dependerá da escola de acolhimento do país em causa, por diversas razões. E quando isso não é possível, a equivalência fica desde logo comprometida, evidentemente. O segundo requisito será a inscrição em disciplinas idênticas, acho que teria cá, dentro do possível, claro. Os sistemas educativos são todos diferentes, mais uma vez não conseguimos garantir isso. E depois toda essa informação tem que estar num certificado, numa declaração oficial emitido pela Escola de Acolhimento, e toda essa informação é então apresentada ao Ministério da Educação, e o Ministério da Educação é que toma a decisão, ao parecer sobre a concessão de equivalência ou não. Há aqui este ponto, escola ou serviço de apoio a requerimento de equivalências, como dizia no início, isto é de facto um capítulo separado do programa AFS, portanto, vocês vão receber toda essa informação, depois podem ler com atenção. Se quiserem o nosso acompanhamento, basicamente é uma questão de subscreverem o devido serviço. Se não, podem tratar diretamente com a Escola Portuguesa do processo de equivalências, que, por sua vez, enviará a devida documentação para o Ministério da Educação. Se subscreverem o serviço connosco, nós praticamente assumiremos o papel de mediador entre família e participante e o Ministério da Educação. Quanto ao programa trimestral, não se trata de equivalência, trata-se de prosseguimento de estudos. Basicamente estariam ausentes no primeiro período letivo e depois voltariam a Portugal, era só uma questão de justificar faltas e depois continuariam o estudo assim que regressassem a Portugal. Como veem, podem registrar já estes contactos, entretanto, se surgirem dúvidas, com certeza teremos no final desta sessão espaço para questões, mas se surgirem outras questões, exponham e falaremos deste assunto até avançarem com o processo. Obrigada, Pedro. Deixem-me só interromper aqui um bocadinho esta apresentação, porque eu gostava de aproveitar que temos connosco a participar nesta sessão algumas pessoas que já tiveram a experiência de participar nos intercâmbios AEFS, e dar um bocadinho a voz ao seu testemunho. Penso que para jovens que estão a pensar em participar e pais de primeira viagem é uma boa oportunidade de ouvirem o testemunho de outros que já passaram por isto. Eu vou primeiro dar aqui a palavra à Carlota,
sei que daqui a meia hora tem um compromisso, e depois também ao pai, e depois aproveitava que pedia à Andreia Dias também umas palavrinhas. Carlota, estás disponível? Estou sim, senhora. Muito boa tarde a todos. Obrigada, Aurora, pelo convite. Portanto, o meu nome é Carlota. Fiz o 12º ano nos Estados Unidos no ano passado, portanto, 2024 a 2025. Estive em Washington, numa cidade muito pequenina chamada Kelso. Carlota, deixa-me só aqui Sim, sim, clarificar. Ficaste no estado de Washington, exatamente. certo? Sim, Não sim, é é uma Washington, coisa. D.C. Exatamente, é uma coisa que é preciso clarificar, é verdade. Mas sim, Estado de Washington, portanto, no canto superior esquerdo dos Estados Unidos, portanto, os estados mais longe possíveis de Portugal. Um, Em primeiro lugar, a minha motivação para fazer a AFS, porque é que eu decidi meter nisto? O meu irmão, também é uma coisa que a maior parte depois devem falar, mas o meu irmão mais velho, que é bastante mais velho do que eu, fez a AFS também no 12º ano dele. Eu na altura estava no 5º ano e lembro-me de achar que era uma coisa completamente maluca. Lembro-me da meu pai me perguntarem que se eu, quando estivesse no 12º ano, queria fazer e eu dizer que não, nunca na vida. Mas depois, no 8º, 9º ano, comecei a querer se calhar a pensar nisso, a pensar se calhar não era assim tão mal pensado fazer uma coisa fora do normal e ver um bocadinho o que é o mundo lá fora e fazer mais do que, pronto, aquilo de acabar o secundário e depois ir para a faculdade e etc. Fazer uma coisa um bocadinho diferente. E, portanto, decidi inscrever-me. E quando estava aqui a pensar o que é que queria dizer, obviamente tive que limitar as coisas que eu gostava de dizer e decidi focar-me um bocadinho mais numa perspectiva de agora já ter voltado e falar um bocadinho sobre o que é que este ano foi, do que especificamente coisas que aconteceram lá ou como é que foi habituar-me à família e adaptar-me a toda a minha vida lá, o que também é uma coisa que eu tenho muito gosto em falar, obviamente, e portanto a Aurora tem o meu e-mail e qualquer pessoa que queira falar comigo, não hesite, porque se há coisa que eu tenho gosto de falar é do meu ano da AFS, mas portanto, olhando para trás, o que é que este ano significou e quais é que são os meus maiores conselhos? Em primeiro lugar, uma coisa muito importante para mim, eu percebi que é não ter medo de não estar preparado. Eu acho que isto é uma coisa, toda a gente, eu pelo menos sentia muito isso. E em primeiro lugar, aqueles fins de semana da AFS que a Aurora já mencionou, de orientação que temos, que temos antes de irmos, são cruciais, são muito importantes mesmo. Dão uma grande confiança e sentimos mais preparados, dão-nos imensos conselhos de se isto acontecer, o que é que vocês devem fazer, ou coisas que de facto depois eu lá percebi-me, olha, falámos sobre isto na AFS e de facto eu agora consegui lidar com isto de uma maneira muito melhor. Mas mesmo assim, acho que ninguém chegou ao aeroporto em agosto a sentir-se 100% preparado e acho que é impossível termos 16 ou 17 anos, chegarmos ao aeroporto, despedirmos dos nossos pais, entrarmos no avião e pensarmos nós estamos preparados para isto e isto vai ser. Ninguém sentia assim, estava toda a gente cheia de medo, acho eu. E portanto, ou pelo menos eu estava. Mas acho que isso foi o que tornou o ano um ano tão especial. Acho que se eu soubesse o que é que ia acontecer, não tinha sido a mesma coisa. E portanto, isto para dizer que não deixem para as pessoas que estão a ouvir, que se calhar estão a hesitar porque acham que têm medo ou que não estão preparados, não deixem mesmo que isso vos pare, a sério, porque está toda a gente com medo, ninguém está a sentir preparado, mas depois vão ver, ninguém, pelo menos as pessoas que eu já falei, não houve, ninguém se arrependeu. E portanto, tentem colocar o medo de parte e arrisquem, porque acho que é melhor arriscar. Em segundo lugar, uma coisa que a AFS vos vai dizer 30 mil vezes, mas eu acho que vale a pena dizer mais uma, é que digam que sim a tudo quando, quando chegarem, quando estiverem lá ao longo do ano. Combinações com os vossos amigos, às vezes, se calhar podem achar, acho que não vai ser muito giro, não me dou muito com estas pessoas. Digam que sim, porque as vossas melhores memórias vão aparecer de coisas aleatórias que não estavam à espera. E quer dizer, o pior que pode acontecer é chegarem a casa mais cansados, mas nunca sabem o que é que vai acontecer. Eu acabei por fazer os meus melhores amigos de coisas completamente inesperadas que não estava à espera, que quase tive para não ir, e cheguei a casa a pensar, ainda bem que eu fui, porque senão não tinha conhecido estas pessoas. Portanto, isso é uma coisa muito importante. Arrisquem mais uma vez e digam que sim. Em terceiro lugar, e um bocadinho mais por último, a coisa para mim que foi um bocadinho mais importante perceber é que a AFS não acaba de todo. Eu ainda por cima voltei agora no verão e apercebi-me que a AFS não acaba de maneira nenhuma quando eu voltei, e ainda bem, porque teria sido muito triste se isso tivesse acontecido. Mas vão perceber mesmo quando voltam, quer dizer, ao longo do ano vão-se começar a perceber disso e depois quando voltam vão-se a perceber que são pessoas diferentes e de maneiras muito diversas, mas vão perceber que, primeiro, são capazes de muito mais daquilo que estão à espera, o que é uma coisa que é bonito de dizer, mas é mesmo, mesmo verdade.
e vão ter uma consciência muito diferente. Quer dizer, o mundo está mesmo cheio de oportunidades e eu apercebi-me disso. E agora que chego cá, sinto que sou muito mais provável de me meter em coisas que eu antes nunca na vida faria. E agora penso, estou nos Estados Unidos, fiz isto, então agora porque é que eu não havia de meter nisto? E portanto, é mesmo uma coisa que fica convosco. E acho que vão-se aperceber disso e vão ficar. É das coisas que me deixa mais grata por ter feito a AFS, porque teve um impacto tão grande agora que eu estou cá. E portanto, pronto, não queria exceder muito o tempo que a Aurora pediu, mas mais uma vez tenho todo o gosto em falar sobre isto, portanto, qualquer curiosidade ou questão, falem com a Aurora e falem comigo, e pronto. Obrigada, Carlota. E agora o pai, o que é que gostava de partilhar aqui com os pais novos? Muito boa tarde a todos. Eu penso que a minha mulher também está em linha. Eu acho que talvez a primeira coisa foi começar, e eu vou passar a palavra à minha mulher, só porque eu acho que tudo começou por ela, digamos assim, ou com o contacto dela. Porque a AFS, porque é que nós decidimos começar a AFS há 8 anos atrás com o nosso filho mais velho, e depois prosseguiu agora com a Carlota. O Vasco, infelizmente, teve o azar que apanhou a época Covid e acabou por soltar esta oportunidade, mas calhar que começava por aí para explicar porque é a AFS. Muito bem, então, boa tarde a todos. Os agradecimentos estão aqui feitos. Eu acho que nós estamos aqui de coração aberto, porque também tivemos a oportunidade de ouvir outros pais, que foi super importante para nós, porque são pessoas que afinal já passaram por isto. Eu acho que, de facto, nós achamos que faz todo sentido também poder partilhar aquilo que foi a nossa experiência, embora eu acho que a Carlota se tenha explicado lindamente, e esta Carlota que temos aqui não é a Carlota que tínhamos há um ano atrás, longe disso, longe disso. A Carlota era uma miúda que se expunha muito pouco, cresceu brutalmente e de facto nós temos uma Carlota muito mais preparada para a vida, não tem nada a ver, e isto aconteceu exatamente com o nosso filho mais velho. O nosso filho mais velho também fez, como o Miguel referiu há bocadinho, também fez a AFS, e essa foi a nossa primeira grande conclusão, de facto é um investimento muitíssimo bem feito, porque estes miúdos de repente aprendem a fazer-se à vida, diria eu. Agora, como é que nós sabemos da AFS? Eu acabei por saber através de um colega amigo meu, com quem, enfim, ia trabalhando, nos últimos anos fui trabalhando, e a certa altura percebia que ele falava imensas vezes do momento da vida, aquilo é quase antes da AFS e depois da AFS. E com a Carlota eu acho que é igual. Ela tem vida até a AFS e depois tem vida depois da AFS. Porque é tão impactante na vida das pessoas que de facto faz diferença. E esse meu colega ia falando nisso, e eu ia percebendo o que é que de facto aquilo lhe trouxe para a vida, que eu pensei, não, eu quero imenso que os meus filhos possam passar por uma coisa destas, porque de facto vale a pena. Eu costumo dizer na brincadeira, qual curso de finanças em Harvard? Isto é que é o verdadeiro investimento que se pode fazer no crescimento dos miúdos. E pronto, e foi através de facto de um colega e das experiências que ele ao longo do tempo ia transmitindo. Pronto, assim, brevemente, diria que era este o ponto. Depois havia aqui outro. Eu aproveitava para receios. acrescentar aqui um ponto que eu acho que para nós tem muito valor, e eu acho que a AFS tem muito valor nisso, ao contrário de outras organizações que têm programas semelhantes, é que estamos a falar de uma organização de voluntários. E é extraordinário nós percebermos a gratidão que as famílias que recebem os nossos filhos têm por nós estarmos a partilhar com eles os nossos filhos. É até um bocadinho surpreendente, porque isto não está, se calhar, tanto na nossa cultura, e foi absolutamente incrível percebermos que nós não estávamos a proporcionar uma experiência de vida aos nossos filhos, estávamos a proporcionar uma experiência de vida também às famílias de acolhimento, e que eles eram extremamente gratos por estarmos a fazer, e gratos e por estarmos a fazer, e corajosos também por fazê-los. Eles valorizaram muito enfim, a coragem que nós tivemos de largar os nossos filhos assim, quase durante um ano, nesta idade, para um programa destes. Claro que depois há aqui, enfim, sempre alguns receios, eu acho que para quem está, para aqui pais da AFS, e portanto isto não é novidade nenhuma, mas para os novos há sempre aqui alguns receios, e quando, no caso da Carlota, nos Estados Unidos, a primeira coisa que vem sempre à cabeça é o Trump. Muito engraçado, por coincidência, tanto o nosso filho mais velho como o Carlota foram para lá quando o Trump foi eleito. E quando falávamos com a Carlota, perguntávamos sempre, como bons portugueses, então o Trump e tal, e nós éramos os únicos que falávamos do Trump. Lá ninguém falava. A única preocupação que realmente tivemos foi de dar o conselho, ok, não entrem em discussões políticas, etc., mas pronto, conselhos de bom senso. Houve um mini receio, para ser sincero, junto ao final,
porque agora, recordam-se talvez que houve aquelas deportações de imigrantes e houve também uma discussão acerca dos vistos de estudante, portanto, às tantas ficámos a pensar, será que agora mesmo no fim a Carlota vai ter que vir mais cedo, porque o Trump tem uma maluquice e manda os estudantes da AFS embora, mas não aconteceu e, enfim, a nossa confiança, até pela nossa confiança na AFS, nem sequer contactámos a AFS para saber essas coisas, sabíamos que se houvesse alguma coisa, a AFS nos contactaria. Eu acho que outro receio que vai aparecer ao longo do tempo, para quem decidir avançar com isto, é a família. É a família, ainda não terem família de acolhimento. Acontece muitas vezes, no caso da Carlota, ela foi provavelmente das primeiras pessoas a ter família de acolhimento, portanto esse aspecto foi muito, muito calmo para nós. No caso do João Maria não foi tanto assim, ele só em julho é que teve família de acolhimento. Mas eu aqui gostava de dar também uma palavra de calma a quem eventualmente veja na situação, porque a AFS controla isto e no fim é como em Hollywood, acaba sempre bem. E depois há aquela expectativa, que eu diria que não é um receio, é mais a expectativa, é em que família que ela vai estar, como é que vai ser acolhida, etc. No nosso caso, nós tivemos o contacto com a família, assim que a família escolheu, eles enviaram-nos um e-mail a dizer que tinham eleito a Carlota para viver com eles durante este ano. E a partir daí desenvolvemos alguns contactos, primeiro por e-mail e depois fizemos uns grupos de WhatsApp, que fizemos uma videoconferência com eles através do WhatsApp e fomos falando, não muito frequentemente, também não havia essa necessidade, mas não só nós com os pais, mas também a Carlota com a irmã, principalmente que a Carlota foi para uma família que tinha uma irmã praticamente a idade dela, teve essa coincidência. E de facto, quando chegámos ao momento de largar a Carlota para se ir embora, já conhecíamos, digamos, não estávamos muito à vontade com a família. Depois, tentámos aqui fazer uma coisa que é, enfim, é aquilo, a forma como gostamos, e é o que eu penso que a AFS também recomenda e nós levamos isso a sério, que é deixar que eles vivam a vida deles no sítio onde estão e com a família com que estão. Isto é, não os fazer viver duas vidas, uma cá e outra lá, vão para lá, não é largá-los, mas manter uma certa distância e, portanto, o ritmo, um bocadinho como se possa saber como sugestão, o ritmo que adotámos fazíamos semanalmente uma videoconferência com Carlota, que na realidade era uma videoconferência que este ano por acaso foi interessante, porque para nós também foi uma experiência nova, porque coincidiu com o facto do meu filho, nosso filho mais velho, estar a trabalhar fora de Portugal, quando já não estava em casa, e o Vasco foi fazer Erasmus. Portanto, para nós também foi uma experiência nova, porque de repente, em 25 anos, foi a primeira vez que ficámos sozinhos em casa e, portanto, estas videoconferências que fazíamos aos fins de semana, em família, eram até por isso ainda mais interessantes. E depois contactos sempre normalmente com o WhatsApp, com a Carlota mais para coisas práticas, e portanto isso não tinha marcado, era preciso normalmente à volta de dinheiro, os cartões, o carregar, etc. Portanto, aquelas coisas realmente muito práticas. E tínhamos também um canal de contacto com a família, que íamos mantendo, seja por, digamos, questões, chamemos de cortesia, ou a propósito de eventos, por exemplo, o Thanksgiving, obviamente o Natal, etc., ou, no caso de ser necessário, haver alguma outra situação. Basicamente foi isso que fizemos, sempre neste sentido de deixar a Carlota viver a sua vida lá e também da família viver a vida com a Carlota e não estarmos nós aqui a pressionar ou qualquer coisa desse tipo. Portanto, estes foram, digamos, o ritmo que nós adotámos e funcionou bem. Eu penso que, enfim, a Cláudia já falou das mudanças que nós vimos na Carlota durante este programa, realmente é brutal, temos pouco tempo. Eu queria só dizer que ao longo deste tempo nós sempre sentimos que a AFS estava, portanto eu acho que a preparação é extremamente robusta, o programa é muito sólido, tem muitos anos, tem este aspecto fantástico realmente de ser um voluntariado, portanto as pessoas não estão aqui porque querem, não têm qualquer outro tipo de interesse. Eu não quero dizer que, como com certeza a Aurora terá referido, corra sempre tudo 100% bem, mas faz parte do desafio também isso.
Mas realmente seja agora nesta preparação, durante a preparação propriamente dita, nesta introdução, na preparação, depois no acompanhamento, nomeadamente o liaison no local de acolhimento, nós sentimos sempre que a Carlota estava lá acompanhada, apesar de realmente ter sido extraordinariamente recebida pela família e, portanto, não temos nenhuma preocupação com a família. Além disso, sabíamos e percebemos que a AFS também estava lá, não só cá, mas lá, e, portanto, durante todo o programa nunca tivemos nenhuma questão, e eu gostava de realçar isto porque é muito tranquilizador para quem toma este passo, que obviamente é um passo grande. Finalmente, aqui uma nota, o Pedro Carmona falou exatamente antes, e aquilo que eu posso dizer é que é absolutamente impensável não ter aquele custo extra com o serviço do Pedro Carmona para as equivalências, porque ele é absolutamente inexcedível naquilo que faz. Eu digo que eu nem sei como é que conseguiria navegar neste mundo das equivalências. E, portanto, se há conselho que nós podemos dar é que, sim, é verdade, é um custo extra, mas vale cada cêntimo que se gasta. E penso que é tudo. Talvez só para terminar, para mim, duas ideias que eu acho que são importantes para o sucesso do programa e para o sucesso do trajeto dos vossos filhos. O primeiro é eles só irem se quiserem mesmo ir. Eu sei que isto às vezes pode parecer um pouco estranho estar a dizer isto, mas eu sei que às vezes as coisas podem ser um bocadinho forçadas. Eu acho que eles só vai resultar se eles quiserem mesmo ir e para o país que quiserem ir. Mas também é preciso perceber um bocadinho os obstáculos que levantam, como a Carlota há pouco estava a dizer. Às vezes as pessoas pensam que não estão preparadas, eles nunca se vão sentir preparados e podem ter aí um obstáculo. É preciso perceber se é um obstáculo que é ultrapassável ou não, e os campos, estes campos de preparação que a AFS faz, são extremamente úteis para isso. A outra coisa é o tal viver duas vidas, e eu sei que isto pode ser um bocadinho polémico, tem a ver com esta questão, especialmente quando vão fazer o 12º ano, que é o, entre aspas, perder o ano, por eventualmente não fazerem o acesso à universidade. A nossa forma de ver foi sempre, primeiro, isto não é um ano perdido, e não é, de facto. Eu acho que eles ganham mais neste ano do que um ano na escola, e sempre assumimos, logo de início, que nem o João Maria nem a Carlota iam fazer os exames, regressar mais cedo para fazer os exames, porque isso ia provocar duas coisas que eu acho que são nefastas. Uma é, para fazer os exames, vão ter que estar a preparar-se para eles e, portanto, vão estar a viver duas vidas, uma escolar cá e outra escolar lá. Pode ser especialmente ingrata se estivermos a falar de fusos horários, como, por exemplo, a Carlota tinha que era de 8 horas, portanto, é complicado. E a outra é não levar a experiência até ao fim. Eu acho que isto tem uma sequência e um princípio e um fim, e Verão está muito bem organizado nesse sentido, e, portanto, eu acho que se há conselho que eu posso dar é que não é um ano perdido, é um ano ganho. Um ano na vida destes miúdos nesta altura não é nada, e ganham de facto muito com isso. E portanto gostava de deixar, enfim, esta nota que eu acho que nós partilhamos, sabendo que, enfim, obviamente cada família terá a sua maneira de ver as coisas, mas nós vimos desta forma e não estamos, e é o testemunho que queremos dar, não estamos absolutamente nada arrependidos, antes pelo contrário. Ora, eu peço desculpa, foi um bocadinho mais longo, mas nós entusiasmamos com a AFS. Eu estou muito grata e aprecio bastante as vossas palavras. Eu queria também dizer à Carlota que fiquei bastante tocada quando ela falou sobre os campos de preparação, a AFS. Ai, tão bom. E uma observação que a Carlota fez sobre o programa não acaba quando se regressa, porque na realidade o programa AFS são 3 anos. É o ano antes em que se estão a inscrever e a preparar-se para ir, o ano em que estão lá fora e o depois de regressar, o tempo que vai demorar até assentarem novamente no país de origem, até voltar a integrar-se. Portanto, tudo isto é uma experiência intensa que demora 3 anos, na realidade. Mas muito obrigada pelos vossos testemunhos. Eu tenho a certeza que os pais e os jovens que estão a pensar nesta ideia também gostaram de ouvir. Eu vou agora pedir também aqui umas palavras, aqui a uma outra mãe, que também, como vós, já passou por isto 2 vezes, mas que tem a particularidade de também já ter feito a experiência ao contrário. Portanto, a Andrea já enviou 2 filhos e já recebeu 2 filhas. Andrea, por favor. É verdade.
É verdade, já enviei dois filhos, uma rapariga e um rapaz. Foram experiências muito diferentes. Um foi no 12º, outro foi no 11º, embora os dois tenham ido para os Estados Unidos. É, é como disseram aqui, eles têm mesmo que querer irem, isto é uma coisa que eles têm que decidir que vão. Correu tudo muito bem, eles adoraram, têm mais uma família do outro lado do Atlântico e realmente foram muito acarinhados. Nós chegámos a estar, fomos a Nova Iorque e tivemos com os pais da minha filha Mafalda, fizemos uns dias a conhecer. Eles ficaram em que estados a viver? A Mafalda ficou em Minnesota e o Miguel ficou em Indianápolis. No Indiana, não é? Na Indiana, sim. Não foi ficou o em primeiro, Indianápolis, não foi o Indiana. primeiro a ir, foi em julho. Foi, exato. Foi o único. Foi sozinho. Não foi com No mais ninguém. Indiana as aulas começam mais cedo. É, o que eu digo, Continua. foi experiências muito diferentes, correu tudo muito bem. Eles vêm diferentes também, vêm mais crescidos, muito mais autónomos, vêm mesmo diferentes. Aquilo, eles crescem, têm perspectivas de vida diferentes, percebem que há pessoas que têm culturas diferentes e maneira de estar que até nem são parecidas com as nossas, mas que são boas pessoas à mesma, que aquilo funciona. Portanto, é engraçado. E o que é que os levou também a fazer a experiência ao contrário, de ser família de acolhimento? Queríamos experimentar, porque nós achávamos que era tão giro, porque a Mafalda foi para a primeira que foi a Mafalda, foi para uma família que já tinha recebido, a Mafalda era a terceira rapariga, e eles diziam que era muito giro ter culturas diferentes e aprendem muito com as crianças, e nós quisemos realmente experimentar. Então, quando a Mafalda foi embora, nós tínhamos um quarto livre e acolhemos a nossa primeira filha italiana, porque eu considero as miúdas que estiveram connosco minhas filhas também. Tivemos duas italianas, porque acho que foi um bocadinho coincidência serem as duas italianas, mas é aqui perto. Elas no Natal falavam português perfeitamente. E foi muito engraçado, porque nós temos mesmo uma relação. Elas já vieram cá várias vezes, temos contactos tanto com os pais como com elas. Também é muito giro. E dentro da nossa família nós realmente aprendemos muito também com eles. De É uma tudo, as experiência ao contrário, culturas. não é? Sei lá, por exemplo, o Natal, não é? Uma pessoa tem um Natal, nós achamos que os italianos são muito parecidos connosco. Realmente eles também têm um Natal, mas depois logo a seguir ao Natal ele tem uma data de festas que nós já não temos. E pronto, são assim coisas pequeninas que é giro aprender, é muito giro. E os nossos filhos também aprenderam isso, quer dizer, para nós cá o Natal é muito importante, para lá o Natal não é assim tão importante. Eu sei que o Manuel está agora a pensar em inscrever-se. Há pouco a Andrea disse uma coisa que já há pouco o pai da Carlota também disse, que é, eles têm mesmo que querer ir. Isto é importante, é extremamente importante de quererem mesmo ir. Nós temos, por incrível que pareça, jovens que se estão a inscrever sem terem muita vontade. São os pais que os estão a empurrar para a frente, porque acham que lhes vai fazer bem, e a ideia é mais dos pais do que dos filhos. E é mesmo importante que haja uma conversa, que haja uma ponderação, para que os jovens tomem a decisão se querem ir, porque senão depois pode não correr assim tão bem, se forem contrariados. Sem dúvida. Sim, eles têm que ser mesmo eles a querer e passar por esta experiência, porque assim, não é fácil, não é? Eles vão um ano para uma família que não conhecem, têm que entrar no dia a dia dessa família. Isso é como a Carolta estava a dizer sim a tudo.
porque realmente são coisas diferentes. Até quando é que se põe a escova de dentes na casa de banho? Quer dizer, se calhar num sítio é no copo, noutro sítio leva-se para o quarto. Isto são vivências muito diferentes e realmente eles têm que querer, porque há coisas pequeninas que têm que funcionar, não é? Aquilo tem que olear bem. Obrigada, Andreia, pelas suas palavras. Eu espero que fique aqui mais um bocadinho, porque nós vamos estar agora a apresentar o resto do programa para 2026-27 e como o Manel está interessado, isto também diz respeito. Eu também posso dizer que é assim, por acaso os meus 2 filhos, quer dizer, a Mafalda fez o 12º, mas ela entrou na faculdade. Ela na altura era só o exame de matemática e ela veio e fez o exame de matemática e entrou onde queria, não teve problema. E o Miguel fez o 11º, fez ainda exames no quando veio, mas depois no 12º repetiu, que não achou que não era tão bom, repetiu e depois entrou na faculdade. Também não correu muito bem, com a ajuda do Pedro Carmona, claro, nestas equivalências, mas os dois correram muito bem. Não... Ok. Embora se tivesse, mas eu também sou apologista do que os pais da Carlota disseram, que se perder esse ano porque não entrou na faculdade ou que não tem equivalências, é perder um ano que não é real, não é? Porque eles ganharam imenso nesta experiência, ganharam muito mais do que ficar aí aflitos com entradas na faculdade e notas, e realmente é uma experiência muito gira. Obrigada, Andreia. Eu vou aqui agora num instantinho correr aqui mais o resto da apresentação e vou depois dar aqui espaço para respondermos às perguntas que já foram feitas aqui no chat e para que outras pessoas também possam fazer perguntas logo no imediato. Então, tem só aqui um segundo. Portanto, nós já falámos sobre vários aspectos do programa AEFS. Há aqui alguns aspectos que eu quero salientar e que estão disponíveis no nosso website e que são de leitura importante. Basta acederem ao website da Intercultura AEFS Portugal e podem encontrar o manual do programa na página Estudar no Estrangeiro. Este manual tem informação mais detalhada, tem mesmo uma descrição sobre o processo de inscrição, seleção e informação prática. E também no nosso website podem encontrar informação sobre os programas, o programa anual na Dinamarca, o programa trimestral na Bélgica, podem aí encontrar informação, por exemplo, sobre as idades de cada programa, sobre uma previsão de quando é que começa e quando é que termina o programa, a taxa de participação, essa informação está clara e disponível no website, em várias páginas, e também no manual do programa AEFS. Mas para rever aqui alguns pontos fulcrais, a AEFS é uma associação, é uma organização sem fins lucrativos. No entanto, nós temos que assegurar a sustentabilidade desta organização, daí que a participação no programa implica o pagamento de uma taxa de participação, que inclui os serviços e os custos diretos do programa. O valor da taxa de participação vai depender do país de destino e do programa, se é trimestral ou anual, e os valores variam entre 4.690 euros e 16.000 euros. Inclui vários itens, eu não vou ler todos, mas vou destacar alguns, como as viagens internacionais e domésticas até à comunidade de acolhimento, o seguro médico, que cobre situações de doença e acidente que aconteçam durante o programa, as despesas escolares obrigatórias, portanto, matrícula, manuais, transporte para a escola, as atividades que eles têm, portanto, vão ter atividades presenciais em Portugal, uma na primavera, uma em julho, e enquanto lá estão, vão ter outras atividades. Portanto, para além destes 4 pontos que eu salientei, existe
uma lista de itens que estão incluídos. No caso do programa trimestral, saliento que também está incluído toda a participação no campo em Bruxelas. Portanto, todos os itens aqui mencionados, e isto está no manual, estão incluídos na taxa de participação. E o que é que não está incluído? Principalmente despesas pessoais, roupa, portanto, fardas, uniformes, se for preciso. Pode haver alguma escola que tenha um dress code. Atividades extracurriculares, portanto, se quiserem inscrever-se em alguma modalidade que exija equipamento desportivo, se quiserem participar em visitas de estudo, isso é um bocadinho como cá, em Portugal, portanto, se houver visitas de estudo, normalmente os pais têm que pagar um valor. Depois, também, se precisarem de vacinas extra ou de exames de rotina para praticar algum desporto, esses itens não estão incluídos. Está previsto também a atribuição de bolsa de estudos. A Intercultura AIFS Portugal, a nossa direção, todos os anos avalia a candidatura a bolsas apresentadas pelos nossos jovens. Estas bolsas estão disponíveis aos jovens que se candidatam ao programa anual. E a análise é feita tendo como base uma série de critérios. Alguns desses critérios são base, como os recursos financeiros do agregado familiar, os resultados académicos dos últimos 2 anos letivos, uma entrevista que é realizada ao candidato e à família e como é que foi a prestação do jovem no fim de semana de seleção. Como é que foi a atitude? Foi participativo? Estava interessado? Portanto, são alguns dos critérios para a análise de bolsa. A Intercultura, ao analisar, decidirá se atribui uma bolsa ou não. Pode acontecer não ser atribuída a bolsa. Se for atribuída a bolsa, o valor será inferior à da taxa do programa. Se não for atribuída a bolsa, será pago a totalidade do programa. Eu saltava também aqui para a questão de o que é que acontece se não houver família de acolhimento. Há pouco houve aqui a referência de que pode acontecer um estudante só saber quem é a família de acolhimento em julho. Isso é uma questão um bocadinho de sorte, porque a partir de fevereiro, março é quando nos outros países começa a ser feito a identificação das famílias de acolhimento, a divulgação dos perfis dos jovens que vão para aquele país, e consoante o número de estudantes que vão para cada país e o número de famílias que se vão inscrevendo, essa identificação poderá chegar mais cedo ou mais tarde. No pior cenário, se houver algum caso que é minoritário, não costuma acontecer, mas pode acontecer, da AIFS não conseguir identificar uma família de acolhimento, o programa é cancelado, obviamente, e existem 3 opções: a devolução da taxa de participação na totalidade. O jovem poderá também optar por alterar o destino, se houver outros países disponíveis e com famílias em lista de espera, haverá essa possibilidade. E, por exemplo, jovens que sejam mais novos poderão optar por adiar para o ano seguinte, tendo nessa altura já um estatuto de prioridade na colocação. E aí é garantido que eles vão ter família de acolhimento e que serão, aliás, dos primeiros a ser família. Aqui em relação aos próximos passos, eu vou referir rapidamente alguns dos passos e depois vamos abrir espaço para perguntas e respostas. Aqui na fase de inscrição, nós estamos até dia 31 de outubro com as inscrições abertas. Todos os jovens que desejarem fazer uma inscrição podem fazê-lo através do nosso website. Podem ver aqui esta imagem acima, em que, se forem aos programas, podem encontrar lá a informação de cada país e depois aí há uma parte onde tem umas setas em que podem começar uma ficha de inscrição. Todos os jovens que se inscreverem até 31 de outubro terão que participar numa atividade que vai acontecer a 8 e 9 de novembro na zona de Lisboa. Os que venham de mais longe
é recomendado que cheguem, e está previsto que cheguem logo ao campo, sexta-feira, dia 7 de novembro. Haverá uma segunda fase de inscrições, de dezembro a janeiro, com menos países disponíveis. E a terceira fase de inscrições será de fevereiro a março, já com poucos países disponíveis nesta altura. Aqui está a indicação de como fazer a inscrição. Através do nosso website, podem ver o programa AFS. Este é um exemplo, na Suécia tem o valor, a duração, as datas de início e as datas de previsão, e logo aí tem uma zona com setas que indicam como devem iniciar a inscrição. Uma das coisas que é pedida na inscrição é o provativo de notas dos últimos 2 anos letivos. Isso pode ser um certificado de notas da escola, um boletim de notas, por vezes os pais recebem da escola, ou, se tiverem acesso ao portal Inovar, podem retirar, fazer download ou print screen das notas para podermos verificar se houve negativas nos últimos 2 anos letivos. Quando nós verificamos que a inscrição está completa, enviamos um e-mail e damos indicações nessa altura que deve ser feito o pagamento de uma taxa de inscrição. Esta taxa de inscrição tem o valor de 250 €, não está incluída no valor do programa, mas cobre já a abertura do processo e a participação na atividade de seleção. Portanto, o fim de semana que vai acontecer, a alimentação, o alojamento, materiais. Esta taxa de inscrição não é devolvida, excepto se algum jovem mudar de ideias ou desistir antes do campo. Depois desse fim de semana, de 8 e 9 de novembro, nós vamos recolher mais informação, vamos também realizar o teste de inglês aos jovens que escolherem Estados Unidos. Algumas entrevistas começam logo antes do campo ou são logo feitas a seguir ao campo, mas consoante o relatório que vem desse fim de semana e toda a outra informação que nós vamos recolher, é daí que vai sair o resultado de seleção dos candidatos. E é enviada uma comunicação ao estudante e aos pais, onde informamos se foram selecionados e para qual o país. Nessa altura, do vosso lado, ficam com cerca de uma semana para nos responderem e informarem se querem realmente participar no programa e seguir em frente. E o seguir em frente é fazer 3 coisas, até janeiro. Nessa altura vão ter que iniciar os pagamentos do programa. A primeira prestação é até início, meados de janeiro, e o restante valor é dividido em mensalidades até julho. A segunda coisa é assinar o acordo de participação à IFS, que é um conjunto de regras e cláusulas que nós, do nosso lado, à IFS, temos que cumprir e que o jovem e os pais, do seu lado, também têm que cumprir. A terceira coisa é o que dá mais trabalho, é preencher o processo internacional à IFS. Aí há muitos documentos a preencher, os jovens principalmente vão ter mais trabalho. Têm que fazer carta de apresentação, têm que descrever os seus hobbies, os seus passatempos, um álbum de fotografias também. Às vezes esse é o maior drama, é que só podem escolher 5 fotografias. E isso tem que estar tudo pronto até início, meados de janeiro. Vamos agora dar aqui espaço, eu vou parar de partilhar e vamos aqui ver algumas das perguntas que já foram feitas no chat e quem quiser agora ir fazendo perguntas, aproveitar o momento em que estamos, ficamos disponíveis para responder. Eu vou ler aqui a primeira pergunta que temos, da Dulce. Então, a pergunta, a minha filha está no ensino profissional, é elegível para o projeto ou apenas é para os miúdos que seguem a via de ensino? Pedro, podes dar a resposta, por favor? Posso, ou seja, na prática será sempre elegível. Como dizia há bocadinho, o que importa é ter presente o que pretende o programa AFS. Portanto, se ela quiser fazer o programa AFS,
faz o programa AFS. Outra coisa é saber se depois, quando regressar, ou perceber as implicações para o seu percurso no ensino profissional quando regressar. E isto é válido, Dulce, para vós, mas para todos os que aqui estão. Nós recomendamos desde já, e se decidirem, especialmente se decidirem avançar com o programa AFS, que se mantenham em contacto com a escola portuguesa que frequentam, vocês, os vossos filhos, e que sigam as orientações da escola. No caso do ensino profissional, há aqui algumas especificidades, não é? Até porque normalmente depende do ano, funcionam por módulos, pode implicar um estágio, portanto, é isso que têm que ter presente e depois, enfim, na prática, reunirem toda a informação e decidirem que seja uma decisão mais fundamentada possível. Porque, mais uma vez, fazer o programa AFS é perfeitamente possível. Há Dulce, aqui uma outra, esclareci? não sei se a Dulce ficou esclarecida ou se quer fazer mais alguma pergunta sobre o mesmo tema. Não, agora vamos passar aqui por uma pergunta do Rodrigo. As faltas no programa trimestral ficam justificadas ao abrigo dos normativos legais existentes? A escola portuguesa tem que aprovar nos seus órgãos internos a possibilidade de o aluno se ausentar a esse efeito? Como se operacionaliza essa situação em termos de aproveitamento escolar? O programa releva na avaliação interna da escola em Portugal, no caso do programa trimestral, os elementos de avaliação do exterior são tidos em conta, dado que o aluno vai ausentar-se de Portugal por 3 meses? Pedro? Olá, Rodrigo. Não sei se será professor, mas temos aqui alguém muito bem informado na matéria, não é? Pronto, ótimo. Então, a ver se até falamos noutras circunstâncias, que eu gosto muito de trabalhar com escolas, é a minha área, e é sempre bom. Quanto às suas questões, na prática, há um conjunto de princípios e normativos da legislação portuguesa que acabam por permitir à escola gerir estas situações de forma até flexível e, ao mesmo tempo, garantindo a aquisição das aprendizagens essenciais. Decreto-Lei 55, pelo princípio da autonomia e da flexibilidade curricular, o Estatuto do Aluno, até o próprio regulamento interno da escola, isso pode estar previsto. No Estatuto do Aluno, os artigos sobre as faltas justificadas, injustificadas, etc, etc. Dizendo de outra forma, não há propriamente um artigo específico que diga alunos do AFS transitam de ano mesmo com período em falta. Mas, como sabemos, não é? Eles podem estar ausentes no primeiro período, serem avaliados nos segundo e terceiro períodos e prosseguir os estudos normalmente. Okay? Ou seja, na prática é mesmo só uma questão da direção justificar, a direção de turma matriculam-se normalmente, a direção de turma justifica as faltas com base na sua ausência, com documentação, uma declaração de participação que nós emitimos e segue o percurso normalmente. Agora, elementos de avaliação do exterior são tidos em conta, normalmente não são tidos em conta. Ou seja, estou a lembrar-me, por exemplo, do acordo de aprendizagem no quadro Erasmus+. Entre escolas trariam conteúdos que depois seriam usados. Não é este o caso. Ou seja, a escola portuguesa até pode pedir isso para facilitar o prosseguimento de estudos após o regresso, mas não é o que normalmente acontece, pelo que vamos sabendo. De qualquer forma, é neste quadro que têm vindo a trabalhar desde 2009, se bem me lembro, à vontade de mais de 50 escolas com este programa trimestral. Rodrigo, não sei se era exatamente isto que queria ouvir, se falta aqui alguma coisa, digam. Mas pronto, se ele não vai ter elementos de avaliação no primeiro trimestre, isso significa que Ele é avaliado no segundo e terceiro. É só no segundo e no terceiro. Sim. Mas não é prejudicado em termos de avaliação, digo. Pronto. Não é Porque prejudicado, ele vai obviamente. faltar aos testes, né? Vai faltar. Exatamente. Isso vai depender sempre dele, mas também acontece isso na mesma quanto ao programa anual. Ou seja, vocês têm que pesar isso tudo, não é? Que impacto é que isto Porque pode ter. é que uma questão é a assiduidade, outra coisa é o aproveitamento. Bem entendido, como por exemplo o Miguel e a Andreia também diziam, o Miguel Callas e a Andreia Dias diziam, pronto, isto está a ter um impacto e nós assistimos a isto todos os anos, Depois, anual mais uma vez,
então, tem um programa lá fora, como dizia o Miguel, não queríamos que tivesse Isso duas isso reflete-se nas notas finais, não é? pode refletir-se. E por isso é que Pois. muitos. E nós temos visto essa Preferem tendência. saltar um ano, não é? Fazer Exatamente. um gap. Estou Fazer a um gap, perceber. sim, no caso. No Não, caso do não. trimestral, não, há esta tendência de preferirem. Ok, O faz o programa anual. no caso do 12º ano. Não é? Neste caso, não. Agora, para o trimestral, evidentemente, eles estão um período fora. E isso é mais um ponto. Quando eu Isso vos reflete-se. digo, recomendamos contacto com a escola, etc., é envolver logo a escola. Eu não sei de que escola é que estamos a falar, podemos falar depois à parte sobre isso, se quiser, mas há escolas já muito experientes na matéria e que procuram esse envolvimento logo desde o início. Aliás, até com antecedência, previamente. Pois, há escolas sensibilizadas para isso. Eu posso adiantar que a maioria dos nossos jovens que fazem o programa trimestral, quando regressam, é logo no início de dezembro, aproveitam ali aquele período das férias do Natal para pedirem os apontamentos e testes aos colegas Pois, para se inteirarem do que Entendem, aconteceu na sua ausência. entenderem. E eu creio que, sem exceção, todos eles, desde que temos o programa trimestral, acho que nenhum deixou de transitar de ano e todos tiveram resultados, também dependendo do esforço de cada um, mas bons resultados. Porque como é um programa em que eles depois regressam ao fim de 3 meses, eles conseguem apanhar a matéria, mas como O falei comboio, do né? Pedro, a avaliação do resto, do segundo e terceiro período, é aquilo que realmente vai contar, principalmente. Eu, Há aqui- Também vai eu, um bocado dos responsáveis das escolas. Uhum. Pronto. sim, das escolas e deles. Como vocês viram, todas E as deles. partes que testemunharam, especialmente aqueles que deram o seu testemunho da sua experiência, e a Aurora também disse isso, é fundamental, e nós já temos bastantes anos de experiência, vale o que vale, mas enfim, há de valer alguma coisa, mas é fundamental que sejam eles a querer fazer isto, eles, os jovens, e que percebam o impacto que isto pode ter e que são eles que vão ter que ultrapassar os obstáculos, etc, etc, etc. Porque, por exemplo, quanto mais depressa aprenderem a língua estrangeira do país de acolhimento, mais bem-sucedidos serão também na sua integração escolar, por exemplo, na sua integração de um modo geral. Portanto, no que respeita a uma preparação prévia, como dizia a Aurora, é uma coisa que podem fazer desde logo, e que nós recomendamos também, é começarem a estudar a língua do país de acolhimento antes de partir, o mais possível. Porque isto tem impacto. Nós somos suspeitos, acreditamos que tem um impacto muito positivo, não é? Mas obviamente tem impacto. Eu vou aqui passar para a pergunta seguinte. Temos aqui já várias perguntas, boa. Uma pergunta do Sérgio. O programa apenas funciona para um ano letivo e trimestre ou existe a hipótese de ser apenas um mês ou 2? Não existe. O programa funciona por um ano letivo ou um trimestre. O objetivo é que eles frequentem durante um período completo ou durante um ano letivo completo para ser mais fácil e para que a integração tenha uma duração que lhes permita conhecer a língua, criar laços com a família, com a comunidade. Os estudantes que vão fazer o programa trimestral têm uma grande queixa, que é quando estão no melhor é quando regressam. Portanto, a principal queixa é que é muito curto, passa num instante. Pois a vantagem é que, por serem países da Europa, é muito mais fácil irem visitar a família e os amigos que lá fizeram. Há aqui também uma pergunta da Inês. Regra geral, os alunos que vão depois têm necessidade de repetir o ano letivo em que se ausentam? Não existe, não há esta regra geral. Pedro, pode explicar? Não há regra geral e, mais uma vez, no respeito à equivalência, não há aqui propriamente um histórico. E muitas vezes os pais perguntam, bom, qual é a percentagem? E em que país é que tem equivalência, etc. Isso não vale a pena pensar no histórico. Cada caso é um caso e as coisas podem mudar no próprio país de um ano para o outro, ou no mesmo país uma escola dizer que enfim, consegue integrar no ano X ou em disciplinas Y, e outra escola já não. Todos os anos nós temos casos de programa anual em que não conseguem equivalência, mesmo em países onde já houve histórico de equivalência. Portanto, de facto, não há aqui uma regra geral. Como dizia há bocadinho, depende inteiramente da lei portuguesa e da decisão do Ministério da Educação e, portanto, se preencherem os requisitos previstos pela lei portuguesa, o Ministério pode decidir que concede equivalências. Não. Eu diria que há um número significativo de jovens que consegue ter equivalências, mas nunca há garantia porque é sempre caso a caso e consoante o país.
vai sempre ser analisado caso a caso. Há aqui também uma pergunta, Inês, também. Sendo um programa de um ano, não vem ao país de origem, nem no Natal, nem na Páscoa? Não. O objetivo é que passem por toda a integração, adaptação, imersão na cultura daquele país. Interromper para vir a Portugal iria estragar o objetivo desse programa. Portanto, ficam lá durante todo o tempo. O que costuma acontecer, mais no programa anual, é que os pais costumam visitá-los. A nossa recomendação é que planeiem essas visitas só lá para a primavera, porque o Natal é, por exemplo, uma altura em que passam por um período de saudadite aguda, e a visita dos pais pode mandar abaixo. E depois querem vir embora. Portanto, o ideal é mesmo deixar passar o Natal, chegar à primavera, em que já estão numa fase de completa integração. Às vezes até preferiam que os pais não fossem, porque têm convites para fazer coisas com a família do acolhimento e com os amigos da escola, mas seja como for, essas visitas costumam acontecer com alguma frequência. Agora, não vêm a Portugal durante o programa AFS. Há aqui mais uma pergunta. Gostava de fazer uma pergunta. Tu é que fiz essas questões. Relativamente, por exemplo, o meu filho está na área de artes, escolheu agora no 10º ano. Eu não percebi se há a possibilidade deles irem para uma escola e depois os outros países que já têm uma organização a nível de secundário diferentes. Ou pode-lhe calhar uma coisa completamente diferente, ir para uma área mais ligada a humanidades, por exemplo. Na maioria dos países do mundo, no secundário, não há áreas. Portugal é dos poucos países que têm áreas vocacionais no ensino secundário. Existem outros países que também têm, mas é um bocadinho diferente do sistema português. Portanto, consoante a escola secundária onde eles forem integrados, portanto, vai depender da família e do acolhimento, a escola terá a oferta de disciplinas, de áreas ou não, e aí ele vai ser integrado. A escola normalmente é que decide em que turma ou em que ano é que eles vão ser inscritos. Às vezes perguntam-nos o que é que preferem, outras vezes a escola só tem vagas em determinada turma ou área e é para aí que esse aluno é integrado. Há países, por exemplo, como a Itália, que têm áreas vocacionais, como em Portugal. É um destino muito procurado por quem pretende seguir artes, belas artes, arquitetura. Quando escolhemos o destino, por exemplo, deveria ter em conta esse aspecto, então. Pode ter em conta isso, mas não é garantido que, quando vai para uma escola, vá ter essas áreas. Porque a família de acolhimento, quando decide acolher um estudante, não é por causa da área que ele precisa ter da escola. A família de acolhimento, normalmente, quando quer selecionar um jovem, procura coisas em comum. Às vezes é por causa de um desporto, às vezes é porque o jovem toca piano e a família também gosta de música, às vezes é porque tem uma idade parecida, se a família tiver filhos da mesma idade, por serem escoteiros, às vezes por serem escoteiros, a família tem filhos que são escoteiros. Esses são normalmente os fatores comuns que as famílias procuram. Às vezes é simplesmente porque aquele jovem despertou uma grande empatia pela forma como se descrevia. Não é por causa do percurso académico do jovem. Portanto, aí nós não conseguimos garantir se o jovem vai conseguir ficar integrado num curso parecido com o que teria em Portugal. É preciso haver aí alguma abertura para o facto de ter algo diferente e que nós não conseguimos controlar ou antecipar. Inês, desculpa, Aurora, só Inês, Inês, e para todos, há questões práticas, até pode acontecer isto, uma coisa tão simples, entre aspas, como isto. Haver uma família que escolhe o seu filho, ou algum destes jovens aqui, que indica a escola, que é a escola da área de residência e que pode ser a única escola num raio de 50 km. Portanto, há de ser aquela escola com a oferta educativa que aquela escola tiver. E isto é tudo baseado na realidade, evidentemente. Mas sim, sempre possível, se quiser ver ao contrário, os estudantes estrangeiros que vêm para Portugal,
depende de país para país, um bocadinho, obviamente, dadas as especificidades de cada realidade, mas procura-se que haja uma lógica de prosseguimento de estudos sempre que é possível. Temos aqui mais uma pergunta sobre Obrigada. escola. Os alunos, mesmo estando fora durante um ano, vão ter que fazer obrigatoriamente os mesmos exames que os alunos que estiveram em Portugal, como é o exemplo do exame de português. É provável que saiam brevemente essas informações sobre a realização dos exames. Pedro? Sim, volto a dizer, e se calhar vão ouvir-me dizer isto muitas vezes, e espero que me ouçam dizer isto muitas vezes durante os próximos meses, é sinal de que avançaram, isso é bom. Muito importante, há bocado falava da recomendação, não é? Recomendamos que contactem a escola, etc, etc. E que estejam atentos a todas as fontes oficiais sobre esta matéria. Não se esqueçam, isto é importante, que o AFS não é fonte oficial sobre esta matéria, ok? Nós estamos dentro dos assuntos, procuramos estar, evidentemente, mas, por exemplo, quanto a esta questão dos exames, nos últimos 2 anos em particular, houve alterações no que respeita aos exames e nós apercebemos, pelo contacto que temos com as escolas, pelo Ministério da Educação, com o Ministério da Educação, etc., que havia até de escolas para escolas leituras diferentes dos pais relativo a este assunto. Ou seja, havia escolas que achavam que estes estudantes tinham que fazer exames obrigatoriamente e outras escolas achavam que não, porque quando tinham equivalência já não tinham que fazer exames, que era o que acontecia antes. Nós até alertámos a Direção-Geral de Educação para isso, saiu uma circular da Direção-Geral de Educação, etc, etc. E, portanto, sim, contactem as vossas escolas, recolham esta informação, se for preciso por escrito para salvaguardarem a vossa posição naturalmente. A leitura que nós temos neste momento é de que eles terão que fazer sempre os exames. Ok? Para a conclusão de disciplina e para a prova de ingresso, se for o caso disso, mas, mais uma vez, reforço, contactem a vossa escola, podem contactar a Direção-Geral de Educação, o Júri Nacional de Exames, o que seja, mas as vossas escolas têm o dever de vos informar, não é? São alunos de vos informar sobre esta matéria e sobre outras matérias. Isto é muito importante, terem isto presente. Há aqui mais uma pergunta, mas esta eu acho que Rodrigo. posso responder. As equivalências podem ser parciais, por exemplo, apenas algumas disciplinas mais bem classificadas que escolha por iniciativa do aluno? A resposta é não. Não se pode fazer pedidos de equivalências parciais a disciplinas, pois não, Pedro? O decreto de lei em causa, que já vai fazer agora 20 anos, e, portanto já tem algumas atualizações a fazer há muito tempo, até prevê essa possibilidade. O procedimento é que é completamente diferente e o Ministério da Educação procura remeter sempre para a concessão de equivalência, ou requerimento de equivalência ao ano completo. O procedimento havia de ser diferente porque, caso fizessem o requerimento de equivalência a disciplinas, implicaria apresentarem os conteúdos programáticos, devidamente traduzidos, autenticados, etc, etc. Depois teria que haver análise de conteúdos programáticos ou do Ministério ou da escola, e isso pode levantar outras questões. É mais uma questão que podem pôr à escola ou à própria DGE. Nós, de resto, eu percebo a questão da Aurora, porque nós, a AFS, temos uma capacidade diferente de gestão dos processos. Portanto, para nós conseguimos, no âmbito daquele serviço, gerir, acompanhar processos de requerimento de equivalências ao ano completo e não disciplinas. Já não temos essa capacidade, precisamente pelo volume de trabalho que isso representaria. Há aqui mais uma pergunta da Teresa sobre essa taxa pode ser paga até quando? Eu creio que estamos a falar da taxa que foi referida pelo pai da Carlota e que se chama taxa de equivalências. Quando um jovem quer realizar um pedido de equivalências, existem duas opções. Uma opção que é, os pais podem, a qualquer momento, iniciar o pedido de equivalências através da escola. As escolas têm a obrigação de estar informadas sobre este assunto. Algumas não estão, mas os pais têm sempre a possibilidade de tratar de equivalências através das escolas. Ou podem optar por pedir à Intercultura, e neste caso chama-se este serviço, que o meu colega Pedro Carmona explica já a seguir, e que tem um valor de 300 euros. Pedro, podes explicar? Sim, já disse há pouco e também disse que vocês vão receber esta informação por correio em detalhe, e podem estudar isto, e depois decidirem, mas era como dizia há pouco, a subscreverem esse serviço, nós na prática atuaremos como mediadores entre família e participantes do Ministério da Educação, e o que acontece genericamente é enviar instruções sobre a primeira fase, em que ano têm que se inscreverem, disciplinas se inscrevem, depois estariam em contacto comigo, neste caso, os estudantes, não os pais, os participantes,
dizendo: consegui inscrever-me neste ano, nestas disciplinas, haverá lugar a ajuste, etc. Esta é a primeira fase, garantir que são inscritos no ano devido e nas disciplinas devidas. Mas há uma segunda fase lá mais para a frente, que é a obtenção dos certificados finais, que têm toda esta informação. Depois têm que passar por um processo burocrático de autenticação dos documentos, com a apostilha da Convenção da Haia, com a tradução, com a instrução do processo do Ministério da Educação, e nós vamos passando essa informação e garantindo que está tudo ok até entrar, e somos nós que abrimos o processo no Ministério da Educação e que recebemos o parecer do Ministério da Educação. Prazos largos, é isto que acontece no âmbito deste serviço. Tem aqui mais uma pergunta do Rodrigo. Nos voos, os alunos vão acompanhados ou podem viajar sozinhos? Eles viajam sozinhos, mas podem ir em grupo se forem vários para o mesmo país. Por exemplo, nós temos previsto irem 6 para a Itália. Os 6 viajam no mesmo dia, porque há um dia que é estipulado para cada país receber os seus estudantes. Por exemplo, Portugal era 11 de setembro que tinham que chegar cá os estudantes estrangeiros. Na Itália era 5 de setembro, Estados Unidos 6 de agosto. Nesse dia há uma operação logística tremenda. Cá nós estamos no aeroporto a acompanhá-los, a certificar-nos que corre tudo bem com o check-in, com a entrega das bagagens. Eles já têm orientações para a viagem antes. Vão receber essas orientações até num campo que vão ter no início de julho. Quando viajam, portanto, durante a parte do aeroporto lá dentro e da viagem, vão sozinhos, exceto se tiverem outros a irem para o mesmo país. Quando aterram no país de destino, têm à espera deles o staff e os voluntários do outro país, que vão recebê-los e aos outros estudantes estrangeiros que chegam na mesma data. Tudo organizado pela AFS de cá e de lá, e que fazem de lá depois a ligação com a família de acolhimento, que os vão buscar ao aeroporto ou vão buscá-los ao campo de chegada. Se forem o único estudante português a ir para aquele país, aí podem fazem a viagem sozinhos, naquele bocadinho em que vão entrar no voo, e depois do outro lado, quando saem, até chegar ao átrio onde têm os voluntários à espera. Há aqui mais uma pergunta da Isabel. Tendo uma família com apenas um pai ou uma mãe, como seria? Raparigas apenas calhariam com uma mãe, como seria isso organizado? Quando estão a preencher o processo internacional, há uma pergunta sobre se têm abertura a colocação em algumas tipologias de família. Uma dessas tipologias é uma família monoparental sem filhos, em que é só uma mãe ou só um pai. E aí podem assinalar se sim, têm abertura ou não. Se tiverem abertura, existem sim algumas regras. Portanto, uma rapariga pode ser acolhida por uma mãe, não poderá ser acolhida só por um pai. E, portanto, quando assinalou, não. Portanto, nem sequer o processo vai ser mostrado. Portanto, uma família composta só por uma mãe não poderá selecionar aquela jovem. Acontece-nos muito ter professoras que se interessam, que gostam, estão habituados a estar em contacto com jovens, com estudantes, têm disponibilidade, têm espaço lá em casa e que se inscrevem para ser famílias de acolhimento, e alguns até já têm filhos por esse mundo fora, é muito comum, mas têm a oportunidade de indicar se têm abertura a esse tipo de colocação ou não no processo AFS. Está aqui mais uma pergunta. Se houver uma boa adaptação à família de acolhimento, mas o mesmo não acontecer com a escola, há possibilidade de mudar de escola? Vai depender um bocadinho qual é que será se pode ser solucionado o problema de integração na escola, às vezes bastando um ajuste ou na turma ou nas disciplinas. Se houver realmente ali alguma situação que não se consegue resolver, a AFS do outro país vai ter que verificar se existem vagas noutras escolas. Pode não haver vagas noutras escolas. E também tem a ver com a preferência da família de acolhimento. A família de acolhimento pode ter uma preferência que o estudante se mantenha naquela escola porque é a mais próxima de casa ou porque tem filhos que frequentam a mesma escola. Portanto, vai depender aqui um pouco das circunstâncias, se pode haver uma mudança de escola ou não.
Creio que aqui no chat não temos mais nenhuma pergunta. Eu agora ia perguntar se mais perguntas têm, se não, dou aqui 2, 3 minutos e vamos fechar aqui esta sessão informativa para irmos todos jantar. Mais alguém tem perguntas? Eu estou disponível, se quiserem contactar-me, eu vou Opa, Aurora, partilhar. pareceu-me. Emma, não sei se querias levantar a mão ou se fizeste um polegar, era só mesmo, está tudo bem, não há questões, é isso? Ok, pelo sim, pelo não, obrigado. Portanto, em relação às inscrições, eu ia só aqui partilhar o meu contacto e depois vou pedir ao Pedro daqui a uns minutos para parar a gravação. Ora, aqui está o meu contacto. Eu vou estar disponível por e-mail, por telefone. Se quiserem mandar mensagem, podemos combinar também reunião. É normal que tenham muitas perguntas, muitas dúvidas. Nós também estamos cá para isso. Recordo que até dia 31 de outubro temos as inscrições a decorrer e vamos ter um fim de semana com atividades nos dias 8 e 9 de novembro. Portanto, dou por fim esta sessão informativa. Agradeço a atenção que nos deram, e a vossa presença. Vou pedir aqui ao Pedro agora para acabar a gravação e vamos despedir-nos. Obrigada a todos.